irmãos. Mas esperamos que possamos estar aquecidos pela palavra do Senhor, assim como aqueles discípulos na estrada de Emaús ouviam a palavra e o coração deles ardia, assim também possa ser conosco aqui. E olha que Cristo nem pregou a eles o Novo Testamento, né? Ele falou dos profetas de Moisés, e isso fez com que os corações se aquecessem. Que seja conosco também dessa forma. Eu gostaria de ler novamente, para iniciarmos o texto, nos expor nessa manhã, Romanos capítulo 6, versos 19 ao 23. Depois fazemos uma oração e vamos à exposição propriamente dita. 6, 19 ao 23. A Escritura do Senhor, a Escritura fala assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do nosso Deus, pedindo, Senhor, nosso Deus bendito e supremo, nessa manhã, como todos os dias, Senhor, mas em especial nessa manhã, pedimos, por causa das nossas fraquezas, ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito dê condições ao pregador, eu aqui nessa manhã, pregar a Tua palavra com fidelidade, Senhor, no poder do Teu Espírito. E que esse mesmo Espírito, Senhor, santo e bendito, esteja em cada um dos que ouvem para receber e entender a Tua palavra, Senhor, e viver a vida para louvor da Tua glória. Ajuda-nos nessa manhã, ó Deus. Não nos deixa, Senhor, à mercê das nossas próprias convicções e entendimentos, mas dá-nos a Tua convicção, a Tua verdade, a Tua certeza, Senhor, em toda a palavra santa e verdadeira pregada aqui. Nós oramos suplicantes e agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos retomando, terminamos aí uma série de pregações a respeito de oração, um tema que não se esvazia, né, que nós poderíamos passar um bom tempo também pregando nele. A Escritura está repleta de oração e é um tema que nós precisamos colocar no nosso coração e trabalhar ele todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas agora retomamos as pregações da exposição da carta de Paulo aos Romanos, e nessa retomada nós vimos, só trazendo aqui um pouquinho do que vimos atrás, Paulo nos apresenta a palavra do Senhor, primeiramente do capítulo 1 ao 3, ele nos trouxe a verdade sobre a condição do homem em relação a Deus, a nossa realidade como pecadores debaixo da ira de Deus. E, propriamente, o tema maior desses capítulos, do 1 ao 3, a perdição de toda a raça humana. E também do 3, metade do 3 até o 5, nós temos o outro grande tema, que foi a justificação pela fé. Paulo vai nos dizer o que é justificação pela fé, vai tratar de Abraão, Davi, vai nos mostrar que somente a justiça de Deus, e nós, pela fé nessa justiça, no Filho dele que cumpre toda a justiça, então nós sim conseguimos a redenção, estamos em Cristo e podemos nos considerar santos.
E ele fala dos benefícios também, até o capítulo 5, o capítulo 5 propriamente, nós vimos lá, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor. Então, os benefícios dessa justificação, nos trazendo paz e reconciliação com Deus. E também falamos de Adão, falamos o porquê que estamos nessa condição hoje, porque viemos até aqui nessa condição de caídos e necessitados de Deus. E no capítulo 6, até o 8 agora, nós vamos falar sobre o grande tema também, que é a santificação. E é isso que temos trazido aqui. O pastor Michael já tinha iniciado também a pregação, os primeiros versos do capítulo 6. Eu já tinha feito também a sequência dos versos 12 ao 18, e agora nós continuamos 19 ao 23. E peço que os irmãos também resgatem o que anotaram, releiam o texto depois, para conseguirem entender melhor, né, essa sequência, porque eu não vou conseguir trazer tudo do que vimos nas anteriores. Mas do capítulo 6, recordando um pouco o que vimos nas últimas exposições do capítulo 6, alguns pontos talvez que sejam mais destacados. Por exemplo, a santidade é também, e sim, fazer a vontade de Deus. Vimos isso, capítulo 6, fazer a vontade. E essa vontade, também vimos isso, né? É a própria lei de Deus, seus desígnios e decretos. E esse movimento de obrar, de fazer a vontade de Deus, é ou deve ser um ímpeto exigível e natural daqueles que são, ou que se dizem crentes, alcançados pelo Senhor. Deve ser, fazer a vontade do Senhor deve ser natural. E a santificação também, nós vimos, é um fruto de um arrependimento genuíno. Aquele que se arrepende dos seus pecados e olha para a sua vida, sabe, conhece de onde foi tirado, ele vai olhar para frente agora e frutificar, fazendo a vontade daquele que o resgatou. Também vimos que Cristo não justifica ninguém que ele também não santifique. Cristo não justifica ninguém que ele também não santifique. Também vimos que devemos lutar contra o pecado, que se manifesta por meio das paixões nesse corpo dessa carne, as paixões mudando, os desejos da carne. Então há uma luta, há uma batalha que devemos exigivelmente travar e vamos travar nesse tempo. Também vimos por que estamos unidos a Cristo em sua morte, também estamos unidos a Ele em sua ressurreição. É um ponto muito importante aqui, que Paulo revela que a ressurreição, a qual nós estamos unidos também, pela morte, a ressurreição, ela para nós hoje, agora, ela é a expressão de nova vida. Ou seja, já somos ressurretos, mas ainda não. Estaremos lá, mas ainda não estamos, mas vivemos como se estivéssemos lá. Então vivemos aqui, hoje, uma novidade de vida. É isso que quer dizer. Como se estivéssemos caminhando nas ruas da cidade celestial. Como se já tivéssemos chego lá. E agimos nesse tempo como se lá estivéssemos. Colossenses 1, 13 a 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É um fato para nós. Isso deve ser um fato aqui agora. E também vimos que não obedecemos e nem oferecemos nossos corpos como instrumentos do pecado, ou para o pecado, mas como instrumentos para Deus. Nossa vida agora, nosso fazer, de alguma forma, ele é sempre para a glória de Deus. Como disse F.F. Bruce, e eu trago também como uma lembrança, ame a Deus e faça o que quiser. Querendo dizer que se eu amo a Deus, eu conheço o Deus que eu amo, o caráter dele e esse amor deliberado a Ele, então, tudo que eu fizer será para Ele e glorificará a Ele. Então, a importância de nós
conhecermos e amarmos o Deus que professamos. E, por fim, como servos da justiça, como Paulo diz em Gálatas 2:20, corroborando com o que vimos aqui no capítulo 6, e disse: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu não vivo por mim, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, servos da justiça agora, essa questão, esse posicionamento nosso em vista do que Paulo fala, aqueles que são santos, e nós vamos ver aqui. Então, o resumo da obra de Deus em nós, no capítulo 6, seria que fomos batizados em Cristo Jesus, que fomos crucificados com Cristo, que nós morremos com Cristo, que fomos sepultados com Cristo e ressurretos com Cristo, ressuscitados com Ele. A obra dele em nós. Então, assim vamos observar o que Paulo continua orientando e ensinando a respeito da vida prática ou da vida santificada. E Paulo, aqui, já no primeiro verso 19, Paulo, com extrema dedicação, ele vai orientar, encorajar seus leitores à santidade. Ele vai deixar esses leitores extremamente conscientes de que não podem mais retornar à desgraça das suas transgressões. Eles não podem retornar. O caminho que abraçamos, irmãos, não tem volta. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele exclama de modo nenhum, há algumas indagações que parecem incríveis. Não tem volta. Ainda e quando a sua fala do verso 2 do capítulo 6, indagando seus leitores de forma enfática e perplexa, de certa forma, Paulo pergunta ali: como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Como viveremos naquilo que para o qual deixamos ou morremos totalmente? E assim Paulo vai se utilizando de perguntas e recorrentes questionamentos sobre coisas que claramente seus leitores já sabiam ou deveriam saber, mas eram fracos, como ele mesmo diz, para entender e precisavam ser lembrados. Ele diz, em determinados momentos, ignorais, ou ainda, sabendo isto, ou sabedores de quê? Trazendo a ideia de que há a necessidade de entender certas coisas, não ignorar. Ignorais que isso é assim. Não sabeis. Então, Paulo aqui, ele precisava fazer considerações, e se Paulo precisava fazer essas considerações, fica claro que a ignorância nos traz ou nos faz acreditar nas nossas invenções, para questões que achamos que compreendemos, e nos faz acreditar em pessoas que se dizem sábias, muitas vezes, mas não conhecem nada de Deus, em acreditar em tudo que seja agradável ao nosso coração, e não como Deus decretou e determinou. Somente as Escrituras nos dão o pleno conhecimento de Deus e a sua vontade e o modo de vida que Ele deseja que tenhamos. As nossas experiências, irmãos, da vida devem ser vividas à luz da vontade de Deus expressa em sua palavra. Por isso devemos nos debruçar constantemente, diariamente, na palavra do Senhor. Salmo 1, nós já vimos aqui em alguma pregação lá atrás, diz: bem-aventurado, feliz. Quem é o feliz? Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é feliz. Se queremos a felicidade, temos a fórmula.
E então Paulo diz assim, no verso 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Ele está declarando que há fraqueza ali. Paulo, ele avança, deixando claro por que ele utilizou, a fala que ele utilizou ali, na última sessão do verso 16 até o 18, a analogia do mestre e do escravo. Lembrando que ali todos sabiam da relação entre os senhores de escravo e os escravos, os servos, que essa relação era assim, que ela acontecia em subordinação. E que ela tinha um limite. O mestre só podia mandar no seu servo até que, então, ele morresse. Porque depois de morto, ele não pode mais fazer nada que o mestre manda. E é assim que Paulo faz essa referência, essa analogia, trazendo eles para essa realidade de vida e comparando, dizendo, quando vocês morreram para aquele mestre, vocês não podem mais obedecer ele. Agora vocês mortos para o pecado, vivos para a justiça. E isso, então, ele precisa fazer isso, e ele diz, eu falo assim porque por causa da fraqueza de vocês. Na NVI, nós temos assim, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Então é por isso que ele faz e fala o que fala e faz as comparações. Então, Paulo continua a sua orientação de como viver uma vida santa e santificada no verso 19. Ele diz assim, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. O que ele quer dizer com isso? Ele falou de dois tipos de pecado. No verso 13, o pecado utilizando os membros do nosso corpo. Mas agora, diferentemente do verso 13, ele faz separação entre o pecado da impureza e o pecado da maldade. Ressaltando que na vida pregressa dos regenerados, eles se entregavam a lascívia, incontidos sexualmente, promíscuos e todo tipo de impureza ou imoralidade, como o próprio Paulo explica o que é, o significado, em 1 Coríntios 6,18, ele diz assim, fugi da impureza. Fugi da impureza. E aí ele continua, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então aqui ele define o que é a impureza. E também ofereceram seus membros na sua vida pregressa para a maldade, né? A maldade sobre maldade, dando a entender que se fazia mal sobre mal. E nesse caso a maldade como um estilo de vida aplicado ao cotidiano, às relações, à forma de viver. E nós não podemos olhar essas coisas como se estivéssemos fora desse contexto. Pelo contrário, se nós realmente olharmos nossa vida pregressa, nós vivíamos assim. Mas agora Paulo está dizendo, aquilo foi antes. E é dessa forma que Paulo chama aqui o contexto o final, mais final desse verso 19, que ele diz assim, dessa forma, ele traz o contraste entre a vida do pecado passado e a nova vida, porque ele continua, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, assim como oferecer os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, esse contraste entre a vida do pecado anterior e a de ressurretos, ele diz que devemos deixar a vida de pecado agora, isso é importante, o agora. Devem viver a vida como a mesma força, porém agora servos da justiça. Aquela força que usávamos para a escravidão da impureza e para a maldade, agora ela se reverte e vem para a justiça, para a santificação. John Stott,
vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o que Paulo está dizendo, essa realidade e as exigências da santificação. Sim, a santificação tem exigências. John Stott diz assim: 2 tipos de escravidão são progressivos. No verso 19. Sob o reinado do pecado, o homem fazia provisão para agradá-lo. Agradá-lo quem? O pecado. Agora, sob o reinado da graça, deve usar no mínimo o mesmo empenho para viver em santidade. Não podemos ser menos consagrados a Deus que um ímpio é dedicado ao pecado. O mundo investe na promoção de suas causas. O pecador vira noites para satisfazer suas paixões, dedica sua vida, seu tempo, seu dinheiro para agradar o seu Senhor. Depois de convertidos, libertos e salvos, teríamos nós uma dedicação inferior quando se trata de agradar ao Senhor? Será que fomos mais dedicados ao diabo ontem do que somos a Jesus hoje? Então ele traz esse panorama de colocarmos a nossa vontade, o nosso ímpeto e força para tanto quanto agora operarmos a justiça para a vida e para a santificação. E é nesse tom, ou nessa perspectiva, que Paulo está admoestando, incentivando seus leitores a caminhar. O fruto, irmãos, vai ser condizente com a árvore. Se estamos ligados à videira, vivemos conforme a videira e damos frutos que uma videira dá. Evangelho de João, capítulo 15, versos 1 ao 5, lembrando os irmãos, um texto conhecido nosso. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele faz o quê? Limpa, para que produza mais fruto ainda. Mas olha como é que ele limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, essa é a diferença, né? E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Então, é em Cristo e essa união com Ele que possibilita a nossa santificação. Fazemos tudo contrário à maldade. Eu não posso ter sido perdoado por Deus e não perdoar. É incompatível. Eu não posso deixar de exercer misericórdia com alguém se Deus exerceu misericórdia abundante em mim e comigo. Se Deus fez paz comigo, pecador, como vou deixar de ser um pacificador? Se nós vemos isso em Mateus 5, o Sermão da Montanha, quando ele diz, bem-aventurados, de novo, né, os felizes, os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Agora eu tenho que ir contra toda aquela maldade e fazer o que é da vontade do meu Senhor, porque agora sou escravo da justiça para a vida. As evidências da piedade precisam necessariamente acompanhar a fé genuína. Quando Hebreus 12, 14, o autor de Hebreus diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E isso é forte, é grave para nós. E deve ser. Fica claro aqui que a santidade não é uma opção. Não é uma opção. A Confissão de Fé de 1689, no capítulo 13, que tem o título A Santificação, diz assim, os que estão unidos a Cristo, tendo sido chamados eficazmente regenerados, possuem agora um novo coração e um novo espírito.
criados nele por mérito da morte e da ressurreição de Cristo. E por esse mesmo mérito são mais e mais santificados individualmente, pela atuação da palavra e do Espírito de Cristo neles habitando. O domínio de tudo que é pecado sobre eles é destruído. As suas várias concupiscências vão sendo sempre mais enfraquecidas e mortificadas. E os crentes mais e mais são vivificados e fortalecidos em toda as graças salvadoras para praticarem toda a verdade, a verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ainda na Confissão de Fé de 1689, capítulo 21, se intitula A Liberdade Cristã e a Liberdade de Consciência. Diz assim no item 3: os que praticam algum pecado ou alimentam qualquer desejo pecaminoso, a pretexto da liberdade cristã, pervertem o desígnio principal da graça do Evangelho, para a destruição de si mesmos. Desse modo, eles subvertem a finalidade da liberdade cristã, isto é, que, sendo libertados das mãos de todos os nossos inimigos, possamos servir ao Senhor em santidade e retidão perante Ele, sem medo, por todos os dias da nossa vida. E aqui eles usaram um pedaço da oração de Zacarias, pai de João Batista. E é exatamente isso. Possamos servir ao Senhor em santidade e retidão perante Ele, sem medo, por todos os dias da nossa vida. J.C. Riley, no seu livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele diz assim: a santificação genuína manifesta-se no respeito habitual à lei de Deus, bem como no esforço habitual por viver na obediência a ela como a grande regra de vida. Não existe engano maior do que suposição de que um crente nada tem a ver com a lei e os 10 mandamentos, somente porque ele não pode ser justificado mediante a guarda da lei. O mesmo Espírito Santo que convence o crente do pecado por intermédio da lei e o conduz até aos pés de Cristo, a fim de ser justificado, também sempre o conduzirá à utilização espiritual da lei, como um guia amigo na busca pela santificação. E ainda, o mesmo J.C. Riley, no mesmo livro, diz: a santificação genuína manifesta-se no esforço, de novo, mais habitual, um hábito de fazer a vontade de Cristo, vivendo em conformidade com os seus preceitos práticos. Esses preceitos podem ser encontrados dispersos nos 4 evangelhos e, sobretudo, no Sermão do Monte. Aquele que supõe que eles foram proferidos sem o intuito de promover a santificação e que o crente não precisa dar-lhe atenção em sua vida diária, na verdade é pouco melhor do que o louco e, seja como for, é uma pessoa grosseiramente ignorante. E é o que Paulo diz: ignorais, não sabeis. É o conhecimento que vai conseguir direcionar nosso entendimento e, por fim, a nossa fé e prática de santificação. Ainda e por fim, aqui a Confissão de Fé de 1689, ainda no capítulo da santificação, diz: nesta guerra, olhem como eles já tratavam, eles sabiam que é uma guerra, é uma luta. Embora a corrupção remanescente possa muito prevalecer, por algum tempo, o contínuo suprimento de força pelo Espírito de Cristo, santificador, faz com que a parte regenerada, afinal, vença. Amém. Afinal, vença. E desse modo os santos cresçam em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus e esforçando-se por viver uma vida piedosa, em obediência evangélica a todos os mandamentos que Cristo, como cabeça e rei, lhes prescreveu em sua palavra. E aqui, se pudermos deixar um tema de casa também, vamos ver o que é piedade, uma vida piedosa. Como ela se desenvolve em nós. Que nós possamos pegar esse tema e trabalhar nas nossas vidas, porque ele está ligado à santificação. E aqui o verso 20 continua:
Verso 20, capítulo 6. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. E aqui, irmãos, isso é equivalente simplesmente a dizer que eles não eram servos da justiça. Por consequência, a justiça não exercia sua autoridade e domínio sobre eles. Eles se sentiam inteiramente isentos do cuidado no tocante às exigências da justiça. Eram servos do pecado e era esse o seu único Senhor conhecido. É isso que ele está dizendo. Não eram escravos do pecado, estavam isentos na sua vida pregressa, dessa justiça. Verso 21, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Quando ele diz naquele tempo, Paulo destaca que o tempo do pecado ficou para trás. Isso é importante nós notarmos. Para quem ele fala, o tempo do pecado está às suas costas, lá, não está mais aqui. E o único fruto derivado do serviço prestado ao pecado eram as coisas que agora nos enchem de vergonha. Em Ezequiel, capítulo 36, irmãos, verso 31, eu não me lembro se eu coloquei aqui, coloquei. Eu gosto de procurar. Ele diz assim: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Nesse capítulo ele está falando da regeneração que ele faz. Ele diz: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eu farei em vocês. E quando eu fizer, ele diz, vocês vão olhar para aquilo que vocês faziam e sentir nojo. Sentir nojo. Deus revelar a sua obra redentora em nós. Ali em Ezequiel, também ele revela o sentimento que nós devemos ter. Aqueles que foram transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, eles necessariamente iriam sentir-se assim, ao se depararem com o seu velho homem. Nojo. E aqui uma pergunta para nós. Nós conseguimos olhar para trás e realmente nos enojarmos daquilo que éramos, e saber de onde fomos tirados, e ver o que Ele fez por nós? Devemos viver uma vida em santidade, porque nos tornamos escravos de Deus por meio e pela conversão, pela mudança do coração que Deus operou. Como diz o próprio verso 18 de Romanos capítulo 6 aqui, ele diz: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos da justiça. A servidão do pecado torna o homem cativo das suas paixões. A servidão a Deus o torna livre. Agostinho mesmo tem uma frase que ele diz: quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. Tanto mais livre me sinto. Quanto mais agrilhoado estou ao meu Deus, mais livre eu me sinto. Em face da conversão, saímos de um reino para o outro, de um senhor para o outro, de um estilo de vida para o outro. Vivíamos no reino das trevas, agora estamos no reino da luz. Éramos escravos do diabo, agora somos servos de Cristo. Vivíamos entregues às paixões, à iniquidade, e agora nos dedicamos a praticar a justiça para a vida. E no reinado da graça, os homens recebem, não o que merecem, que é morte, mas o favor imerecido de Deus, que é a vida eterna. A vida eterna não é para nós um prêmio que nós conquistamos, mas uma dádiva divina inteiramente gratuita e absolutamente imerecida. A vida eterna é gratuita, a morte é merecida. Essa é merecida. Paulo diz que, como cristãos, temos uma nova natureza, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10.
Então, à medida que vamos crescendo, irmãos, no verdadeiro conhecimento de Deus, da sua palavra e do seu reino, do seu mundo, começamos a pensar cada vez mais os pensamentos que o próprio Deus tem. E dessa forma, somos feitos para o pleno conhecimento. E nos tornamos mais semelhantes a Deus no nosso pensar. Esse é o curso, ou deve ser, o curso natural da vida de um cristão. Natural. Jamais progrediremos em nossa santidade se esperarmos que o mundo festeje a nossa piedade. Que lindo, como ele é piedoso. Se nós esperarmos algum tipo de aceitação externa, jamais chegaremos à piedade. Eles vão olhar e não vão achar bonito e legal. Mas nós temos que saber o que é piedade às vistas do nosso Deus e praticá-la com a certeza de que caminhamos na estrada correta. O padrão do mundo é defender tudo que vai contra tudo que se opõe à vontade de Deus. E olhando o nosso tempo e a igreja desse tempo, irmãos, nossos dias, parece que simplesmente não acreditamos mais que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E isso é muito triste. Então, uma aplicação que fica para nós, inevitavelmente, só se consegue entender e praticar a santidade quando conseguimos conhecer cada vez mais aquele que é o nosso exemplo, modelo e desejável Senhor nas alturas. Só olhando para Ele, buscando, perscrutando, se não nos empenharmos em conhecermos, em mapear o seu caráter e o seu ser, não vamos conseguir andar em santidade. E isso só vamos conseguir por meio de disciplinas espirituais que fazemos com bom grado, a leitura da palavra, a oração e a leitura da palavra, que em última instância nos levam a um relacionamento com Deus, com aquele que a palavra nos diz que devemos amar. Nós amamos a Deus, irmãos, na profundidade que Ele nos pede. E se desejamos ascender para o lugar de glória onde Ele está e Cristo está sentado, é porque nós o amamos tanto que desejamos mais Ele do que qualquer outra coisa? Tudo nesse mundo é inútil e vão, Ele é desejável e totalmente mais desejável e mais? Ou queremos, às vezes, somente escapar do mundo que nos oprime e nos dá trabalho? O que o pecado paga, que ele retribui, que ele entrega? Morte. Mas nós, como ressurretos dentre os mortos, recebemos de graça, sem méritos, sem qualquer participação, o dom gratuito de Deus. A vida eterna. Porque o salário do pecado, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa vida eterna que recebemos, ela é através e por meio de Cristo. Nossa vida está escondida em Cristo. Colossenses capítulo 3, versos 3 ao 4, diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Essa vida que aguardamos, essa vida que esperamos, essa vida que nos foi dada, essa vida que é a verdadeira vida, está guardada, escondida como um presente definitivo na consumação da glória do nosso Deus. Hoje respiramos os ares da cidade celestial. Hoje vivemos como se estivéssemos lá, mas ainda não estamos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então viveremos nossa vida no lugar em que devemos realmente morar, estar e permanecer. No lugar mais desejado, e deveria ser, da nossa alma. Porque aquele
que é o desejo da nossa alma, estará lá. E o veremos como também somos conhecidos. O desejo que nós temos de estar com o Pai, com Cristo, deve ser o que nos leva a caminhar, perseverar. A perseverança dos santos está ali, e a sua santificação está ali, olhando para aquele que nós amamos mais do que todas as coisas. Por fim, irmãos, vamos observar como Paulo dá orientações práticas para o dia a dia, em Colossenses capítulo 3, versos 5 a 11, corroborando com todo esse empenho que o capítulo 6, Paulo falando, lança para praticarmos a santidade. Ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Lembram que na santificação, Deus e o homem estão juntos nesse processo. Não é? Então aqui ele tem o fazei morrer. Matem, façam morrer a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos espistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vivamos como ressurretos, irmãos, entre os mortos. Vivamos como luz nesse mundo. Vivamos como filhos de Deus, inculpáveis, em meio a uma geração perversa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu bem sabes, Senhor, das nossas extremas fraquezas e nas nossas incapacidades. Tu, Senhor, sonda os nossos corações e sabe das nossas vidas. Conhece os caminhos que tomamos, as decisões, o porquê que tomamos e se elas estão em Ti ou não. Nada está escondido para Ti, tudo está patente e aparente aos Teus olhos. Por isso, Senhor, sem nos escondermos, sem, Senhor, tentarmos qualquer tipo de artifício, pedimos, ajuda-nos. Pelo Teu Espírito Santíssimo, ajuda-nos a ver o nosso pecado, da onde fomos tirados, e como, muitas vezes, recorrentemente, fazemos esse pecado. E como a Tua graça e o Teu favor podem nos levar ao caminho de santidade, fazer-nos caminhar, ó Deus, pela estrada da justiça, praticando a justiça, vivendo a justiça, o que é justo e bom diante dos Teus olhos, para Te agradar e Te servir, como filhos, como servos, diante do nosso Deus, Senhor e Pai. Que possamos, Senhor, viver para louvor da Tua glória, não para nós mesmos, porque a nossa vida não deve ser mais nossa, mas Tua. Ajuda-nos a entender tudo isso, para louvor da Tua glória. Dá-nos essa graça, pelo Teu Espírito Santíssimo, que os dias que vivamos, ó Deus, daqui para frente, sejam somente para glorificar o Teu nome santo e verdadeiro. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, oramos esta manhã, agradecidos. Amém.